Depois do lançamento da RTX 4090 e da RTX 4080, finalmente chegou o lançamento da RTX 4080 de 12 GB. Não vai ter mais não. Ah, não é... Como, não vai ter mais? Ela foi deslançada. Deslançaram? Como assim deslançaram a placa? Isso não existe. Essa placa aqui? Essa placa mesmo. E agora o que eu faço? Eu tô com essa placa... Não vai mais ter, perdi todo o trabalho. Não tem mais review da 4080 e... Não, calma. A gente tem uma solução pra isso, né? O pessoal não ficou muito contente aí com a RTX 4080 de 12 GB, né? Falaram que o nome não dava muito certo e o preço não tava legal. Mas a gente tem uma solução pra isso. Pera aí. Toma aí. Uma RTX 4070 Ti. Pronto, tá resolvido o seu problema. Agora você já tem uma placa para revisar. Essa aqui é a nova 4080 de 12 GB. Então acho que vocês vieram atrás do review da RTX 4070 Ti. Sim, é tão confuso quanto parece. A Nvidia lançou a RTX 4080 de 12 GB e deslançou. Isso porque a repercussão foi bem negativa. Caso você não esteja ciente dessa parte, realmente não vai fazer muita diferença, mas é bem interessante saber. A Nvidia anunciou inicialmente a RTX 4080 de 16 GB, essa 4080 que você conhece, e a RTX 4080 de 12 GB. Mas a repercussão foi extremamente negativa. Isso porque, além de ser uma placa que carregava o mesmo nome da RTX 4080, ela trazia bem menos CUDA cores, o que obviamente resultaria em menos performance. Na verdade, a performance da RTX 4070 Ti já é conhecida, isso porque a Nvidia já tinha apresentado lá atrás dados de performance com algo ali em 15% atrás de uma RTX 4080 de 16 GB, então não é surpresa para ninguém uma 4070 Ti. A surpresa foi justamente a Nvidia voltar atrás do lançamento da 4080 de 12 GB e dizer que não ia mais trazer para o mercado, porque tinha ouvido o feedback do público e achou que realmente não seria uma boa ideia ter duas RTX 4080 com uma diferença tão grande de performance e também uma performance que um preço talvez não fosse o mais adequado, já que o preço para uma RTX 4080 12 GB, que era mais uma 4070 Ti, era bem elevado na época, $899. Felizmente a Nvidia também mudou isso e o preço sugerido para a RTX 4070 Ti é de $799, ou seja, $100 a menos do que a RTX 4080 de 12 GB. Mas, caso você não tenha entendido, ela é a RTX 4080 de 12 GB, tá? Tira isso da sua cabeça. Não existe mais a RTX 4080 de 12 GB. Talvez nunca deveria ter existido. Mas a única RTX 4080 que nós temos por enquanto é a 4080, depois talvez a gente tenha a 4080 Ti, um outro 4080. Isso não vem ao caso. O caso é que a RTX 4070 Ti é a RTX 4080 de 12 GB, ou seja, nós já conhecemos as especificações. É um modelo com 12 GB de memória, com menos CUDA cores do que a RTX 4080 e com uma performance relativamente conhecida já. Então, o que há de se trazer de novidades? Bom, a gente teve a oportunidade de testar e eu vou trazer para vocês a performance dessa placa e a gente vai falar um pouquinho sobre o preço dela e onde ela vai se encaixar no mercado, se ela vai ser uma boa placa para você ou não, se ela é uma alternativa às placas da geração anterior, se ela é uma alternativa às placas da AMD ou se ela é uma alternativa mesmo à RTX 4080. Bom, agora que a gente já tem isso mais esclarecido, um fato histórico interessante, realmente entrou para a história, eu não lembro de nenhuma placa deslançada, a RTX 4070 Ti é anunciada e ela traz ali tudo que a 4080 de 12 GB tinha. O modelo que nós testamos aqui é um modelo TUF, então a RTX 4080 de 12 GB não teria modelos de referência e a RTX 4070 Ti também não tem. Então nós não temos o modelo Founders Edition, como nós vemos na 4080 e 4090, e nós trabalhamos com os modelos custom, ou seja, aquele que as fabricantes trazem. Esse aqui é o modelo TUF OC, então ela traz um pequeno overclock em relação ao modelo de referência, ou pelo menos o clock de referência da Nvidia, e como eu disse,
Ela traz menos CUDA cores, menos RT cores, menos Tensor cores, mas ela também traz um TGP menor, 285 watts, o que é menos inclusive do que a 3070 Ti. E como eu já falei para vocês, o preço também já é de conhecimento $799 ou R$7.199 aqui no Brasil. Mas e aí, Robson, essa performance reflete no que eu vou pagar? Será que vai valer a pena? Bom, antes da gente começar os testes, é bom a gente posicionar essa placa, onde ela se encaixa. Basicamente, ela se encaixa entre uma RTX 4080 e uma RTX 4070, quando ela chegar no mercado. Isso porque é onde a RTX 4080 12GB já ia se encaixar. Ela vai correr diretamente com a RX 7900 XT, que tá precisando de um cortezinho de preço aí, mas deve acontecer em breve, até porque ela tá encalhando nas prateleiras, pelo menos no seu lançamento, e ela vai se encaixar ali diretamente na performance de uma RTX 3090 Ti. Pois é, 3090 Ti numa RTX 4070 Ti. Você vê que soa até mais agradável, né? Tipo, é uma 4070 Ti, não uma 4080 de 12GB. Então soa até mais agradável nesse salto geracional do qual a placa tá substituindo. Ela tá vindo para bater uma 3090 Ti, uma série 70. Tá vendo, NVIDIA? Encaixou muito melhor, você devia ouvir o público mais vezes. Ou talvez não, mas dessa vez parece que foi bom. Mas em relação à performance, como é que fica? Eu já disse para vocês a performance relativa dela mais ou menos, mas eu quero mostrar isso na prática. E para isso nós fizemos os testes aqui com a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X, 32GB de memória Kingston Fury Renegade 6000 MHz, uma placa-mãe X670E Aorus Master, o processador é refrigerado por um Aorus X360 Waterforce, e para o armazenamento nós utilizamos um NVMe Kingston Fury Renegade de 2TB. E a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master. Os modelos utilizados aqui são a RTX 4090 Founders Edition, a RTX 4080 Founders Edition, a RTX 3090GB OC, a RX 6900 XT de referência e a RTX 4070 Ti Asus TUF OC. Todos os testes foram conduzidos na mesma plataforma com o Windows 11 e nós testamos os jogos em Quad HD e em 4K. Testamos também com Ray Trace, com DLSS, testamos com algumas engines diferentes, mas eu queria começar em 4K, isso porque a RTX 4070 Ti era para ser uma 4080 de 12GB, mas será que a 4080 de 12GB seria uma placa para 4K ou para Quad HD? Começando por Control, a 4070 Ti ficou bem próxima da 3090, ela fez uma média de 61 e mínima de 54, contra 58 da 3090 e 50 de mínima. Ao ativar o Ray Tracing, ela cai ali para casa dos 34 FPS, um empate técnico, ou seja, a mesma performance da RTX 3090. Ambas as placas ficam à frente da 6900 XT e todas atrás da 4080. A 4080 nesse caso fez uma média de 79 e mínima de 68, e ativando o Ray Trace foi para 45 de média e 38 de mínima. Ao ativar o DLSS, a gente tem um ganho de performance aqui e as placas mesmo assim acabam ficando na mesma. 3090 tem basicamente a mesma performance do que a 4070 Ti, que por sua vez fica ali atrás da 4080. A 4080 fez uma média de 86 e mínima de 70, e a 4070 Ti fez uma média de 67 e mínima de 57. Em Cyberpunk, 4070 Ti e 3090 novamente empatadas, a média de 43 e mínima de 37, um empate técnico, enquanto a 4080 fez uma média de 58 e mínima de 49. Ao ativar o Ray Tracing, a coisa dá uma desandada e a RTX 4070 Ti fez uma média de 22. 4080 não se sai muito melhor, mas ainda assim faz uma média de 29 e mínima de 25. Ao ativar o DLSS, a gente tem aqui a 3090 ficando próxima ali da 4070 Ti, mas a 4070 Ti já abre um pouquinho mais, fez uma média de 41 e mínima de 35, ou seja, os Tensor Cores da nova geração já começam a fazer uma diferença. A 4080 fez uma média de 53 e mínima de 44, ou seja, com DLSS 2.0 nenhuma das placas, exceto a RTX 4090, consegue rodar com tudo no Ultra no modo qualidade. Obviamente você tem as outras opções de DLSS, mas o modo qualidade nenhuma delas. Em Dirt 5, a RTX 4070 Ti fez uma média de 108 contra 102 da 3090 e 135 da 4080. Nas mínimas ela ficou ali na casa dos 96 contra 89 da 3090 e 119 da 4080. Ao ativar o Ray Tracing, a 4070 Ti faz uma média de 92, mínima de 82, a 4080 faz uma média de 114, mínima de 101, e a 3090 uma média de 84 e mínima de 75. Aqui a gente já consegue ver um cenário onde a 3090 começa a ficar um pouco mais atrás. Em Far Cry 6, a 4070 Ti fez uma média de 88, mínima de 75, contra uma média de 85 e mínima de 75 da 3090, ou seja, um empate técnico. A 4080 fez uma média de 108 e mínima de 94, uma diferença bem grande. Ao ativar o Ray Tracing, as placas perdem um pouco de desempenho e novamente a gente tem um empate técnico entre a 3090 e a 4070 Ti, e a 4080 fica lá na frente com uma média de 93 e mínima de 78. Todas as placas aqui conseguiram rodar tranquilamente com o Ray Tracing, mesmo sem nenhum tipo de upscaling, ou seja, elas são mais que o suficientes, mas
a 3090 e a 4070 Ti ficam mais ou menos na mesma média, enquanto a 4080 abre a dianteira. Em GTA V nós temos a limitação, obviamente, da engine, então infelizmente nós vamos bater ali no limite, mas aqui a gente consegue ver que em 4K ainda existe uma diferença de performance. A 4070 Ti apresentou inclusive um comportamento estranho, pode ser uma questão de driver, de otimização, mas bem no comecinho do benchmark ela dava umas engasgadas, depois ela volta ao normal, o que é estranho, mas enfim, isso influencia na média e na mínima. Por isso a gente trouxe aqui, mesmo sendo uma anomalia, ela fez uma média de 151 e mínima de 104. Novamente, eu acho que isso vai acabar se resolvendo numa atualização de driver, mas de qualquer forma essa foi a performance. Se o driver otimizar, ela deve chegar ali mais ou menos na média da 3090, que fez uma média de 177 e mínima de 125, enquanto a 4080 bateu no limite da engine junto com a 4090. Em Fortnite, a 4070 Ti fez uma média de 109 e mínima de 87, abrindo bastante da RTX 3090, que fez uma média de 86 e mínima de 68. Na verdade, ela ficou bem próxima da 4080 nesse caso. A 4080 fez uma média de 114 e mínima de 91. Em God of War, a 4070 Ti ficou ali empatado com a 3090, na casa dos 77 de média e 68 de mínima, enquanto a 4080 abriu 95 de média e 82 de mínima. Ao ativar o DLSS, a 4070 Ti novamente ficou empatada com a 3090, apesar de ter mínimas melhores, na média ela fica empatada na casa dos 94 de média e 82 de mínima, enquanto a 4080 faz uma média de 117 mínima de 99. Obviamente é mais do que suficiente para você rodar God of War em 4K e esse é o DLSS no modo qualidade. Em Red Dead Redemption 2 tivemos um resultado interessante, a 4070 Ti fez uma média de 92 mínima de 71, abrindo a vantagem em relação à 3090 e inclusive em relação a 6900 XT, que se sai bem nesse título. A RTX 4080 novamente ficou bem à frente com uma média de 114 e mínima de 76. Em The Division 2, a 4070 Ti fez média de 85, mínima de 72, ficando à frente da 3090, um pouco fora da margem de erro, que fez uma média de 81 e mínima de 68. A 4080 fez uma média de 114 e mínima de 94. Em Watch Dogs Legion, a 4070 Ti abriu a dianteira, fazendo 89 de média e 75 de mínima contra 78 de média e 65 de mínima da 3090. A 4080 fez uma média de 106 e mínima de 91. Ao ativar o Ray Tracing no Ultra, a gente tem uma queda de desempenho e a 4070 Ti faz uma média de 42 e mínima de 36. Ainda à frente da 3090, que fez uma média de 38 e mínima de 33. Enquanto isso, a 4080 também não consegue fazer os 60 FPS, com média de 51 e mínima de 43. Quem faz 60 é só a 4090 com essa configuração. Mas a gente tem o DLSS, mesmo usando aqui o DLSS no modo qualidade, todas as placas conseguem fazer uma média de 60, mas a 4070 Ti faz uma mínima acima dos 60 FPS, com média de 72 e mínima de 62, contra uma média de 63 e mínima de 53 da 3090. A 4080 fez uma média de 85 e mínima de 74. Se a gente pegar os jogos testados em 4K e comparar a 4070 Ti com a 4080 tem na casa dos 23% de performance a mais do que a RTX 4070 Ti. Mas vamos dar uma olhada na média em Quad HD, porque a gente vai precisar voltar para falar sobre Quad HD. Começando por Cyberpunk, aqui a 4070 Ti fez média de 89 e mínima de 75, abrindo bastante em relação à 3090, que fez uma média de 85, mais mínima de 67. A 4080 ficou com média de 110 e mínima de 91, enquanto que a 6900 XT fez média de 80 e mínima de 65, ou seja, todas as placas têm performance suficiente para rodar no Ultra em Quad HD sem precisar de nenhum auxílio, mas isso sem o Ray Tracing, porque ativando o Ray Tracing, aí a 6900 XT passa a vergonha, fazendo média de 23 e mínima de 19. A 3090 se sai bem com média de 41 e mínima de 35, mas a 4070 Ti fica à frente com média de 46 e mínima de 39. Somente a 4080 consegue chegar na casa dos 60 FPS, fazendo 57 de média e 48 de mínima. Por isso a gente precisa do DLSS. Ativando o DLSS, a 3090 faz uma média de 69, mínima de 57, a 4070 Ti faz uma média de 79, mínima de 62, e a 4080 uma média de 94 e mínima de 70. Aqui a gente já consegue ver uma diferença, por exemplo, na geração dos Tensor Cores. A 4070 Ti já consegue trazer 10 FPS a mais na média do que a 3090. Em Far Cry 6, a 4070 Ti faz média de 140 e mínima de 113, ficando muito próxima da 4080, que fez média de 143 e mínima de 100. Ao ativar o Ray Tracing, a 4070 Ti faz média de 113 e mínima de 84, enquanto a 4080 faz uma média de 113 e mínima de 84. Ou seja, aqui a gente já começa a encontrar alguns limitadores. E você vai acabar notando um padrão aqui, ao ativar o Ray Tracing, as placas basicamente com a mesma performance. Inclusive a RTX 3090, que faz média de 110 e mínima de 84. Ou seja, o Ray Tracing aqui
não tem muito impacto e acaba sendo limitado por outros fatores dentro do jogo que não a própria GPU. As GPUs entregam mais ou menos a mesma performance, é quase como se tivesse um cap de FPS pro Far Cry em Quad HD com o Ray Tracing ligado. Em Fortnite, em Quad HD, a gente tem uma situação interessante. Aqui a 4080 fez média de 240 e mínima de 143, enquanto a 4070 Ti fez média de 205 e mínima de 135. Ou seja, aquela distância que a gente vê mais próxima em 4K, na verdade aqui aumentou em Quad HD. A 3090 fica bem atrás, fazendo 25 FPS a menos na média e 10 FPS a menos na mínima. A 6900 XT ainda consegue entregar uma boa média, com 159 de média e 121 de mínima. Em Red Dead Redemption 2, a 4070 Ti fez média de 154 e mínima de 99, enquanto a 6900 XT foi quem chegou mais próximo, já que em Quad HD as placas da série 6000 conseguem ganhar um fôlego a mais. Ela fez média de 147, mínima de 99, e a 3090 ficou lá atrás com média de 139 e mínima de 100. Em The Division 2 a gente tem uma distância bem grande. 4070 Ti fazendo uma média de 157, mínima de 122, contra uma média de 137 e mínima de 105 da 3090. Esse é um jogo que você também não vai precisar de tanto FPS assim, mas mostra uma grande diferença de performance quando a gente sai do 4K para Quad HD. Na verdade, como vocês podem ver pela média aqui, se a gente comparar as médias em 4K e em Quad HD dos 5 jogos testados nas mesmas resoluções, a gente vai ver uma performance melhor em Quad HD, ou seja, uma diferença menor de performance em Quad HD do que 4K. Então dá para perceber que em Quad HD parece que a 4070 Ti vai melhor, ou seja, a diferença de performance em relação à 4080 diminui. Isso porque, apesar de ela no passado ter sido uma 4080, ela de fato não é uma 4080, é uma 4070 Ti que, apesar de ter 12 GB e ter uma GPU poderosa e tudo mais, ela tem 12 GB a 184 bits, e não a 256 como na 4080 ou 384 bits como na 3090. E em 4K, onde a largura de banda da memória faz diferença, bom, faz diferença. E aí a gente percebe por que uma 3090 ou uma 3090 Ti consegue ter uma performance ainda mais próxima de uma 4070 Ti do que em Quad HD, onde não faz tanta diferença assim. Mas de qualquer forma, a gente tem uma performance que na maioria dos casos ainda consegue compensar bastante em 4K, mesmo com essas limitações da largura de banda. Mas é claro que uma das grandes tecnologias acompanhada do Ray Tracing que vem nas placas da nova geração é o DLSS 3.0. E a pergunta é, faz diferença o DLSS 3.0 na 4070 Ti? E a resposta é sim, faz muita diferença. Nós fizemos alguns testes aqui em 4K com o DLSS 2.0 e 3.0 justamente para mostrar qual que é a diferença de uma placa que só tem o DLSS 2.0 para o que tem o 3.0 com o Frame Generation. Então, o 3.0 ele traz essa diferença em relação ao 2.0, não é como se fossem versões diferentes, é mais como um adicional. Então, além do DLSS 2.0, você ainda tem o Frame Generation e você tem também o NVIDIA Reflex, que o Reflex vem justamente para diminuir esse frame time que você acaba aumentando quando você adiciona, né, frames nessa fila com o Frame Generation. Mas vamos dar uma olhada aqui na performance. Começando por Cyberpunk 2077, com tudo no Ultra em 4K, no DLSS 2.0 a 4070 Ti faz uma média de 41 e mínima de 35. Ao ativar o Frame Generation com o DLSS 3.0, a gente tem uma média de 63 e mínima de 53, o que já passa a ser suficiente para você rodar em 4K acima de 60 FPS. A 4080, por exemplo, sai de uma média de 53 e mínima de 44 no DLSS 2.0 para uma média de 80 e mínima de 68. Flight Simulator é um jogo que dá pra gente ter uma boa noção da diferença que faz o DLSS 3.0. Aqui, se a gente pegar com o DLSS desligado, a 4070 Ti faz média de 52, mínima de 45, e a 4080 média de 65, mínima de 51. Ao ativar o DLSS 2.0, a gente tem basicamente um empate técnico. Todas essas placas chegam próximo do limite de 84, 85 FPS de média e 66, 60 FPS de mínima. Na verdade, a 4070 Ti tem praticamente um empate técnico ali nas mínimas e fica muito próximo nas médias, com média de 76 contra 83 da 4080. Isso porque existe uma limitação de CPU, e isso tá ligado à engine. Não é só porque a gente tá rodando em 4K que não vai ter essa limitação, daria para rodar com mais se não fosse essa limitação. Quando o DLSS 3.0 tira essa carga do CPU, incluindo os frames ali na fila, a gente consegue um ganho de performance bem interessante e tira esse limitador. Aí a gente vê com o DLSS 3.0 a 4080 batendo média de 123 e mínima de 100, enquanto a 4070 Ti bate uma média de 100 e mínima de 90. No Plague Tale a gente consegue ver aqui as médias com o DLSS desligado, onde a 4070 Ti faz uma média de 52, mínima de 45, e a 4080 faz uma média de 58 e mínima de 49, ou seja, bem perto dos 60 FPS, mas com quedas ocasionais. Ao ativar o DLSS 2.0, a situação já melhora muito. A 4070 Ti faz média de 68 e mínima de 55, enquanto a 4080 já faz média de 88 e mínima de 72. Se a gente partir para o DLSS 3.0, aí a 4070 Ti consegue fazer média de 91 e mínima de 78, enquanto a 4080 faz média de 115 e mínima de 96. Ou seja, a gente sai de uma situação onde não era possível fazer uma mínima
mínima acima dos 60 FPS para conseguir fazer isso com folga com DLSS 3.0 na 4070 Ti, mesmo em 4K. Em Spider-Man Remastered, a gente tem uma média de 119, mínima de 84 na 4080 e média de 97, mínima de 77 na 4070 Ti. Ao ativar o Ray Tracing, aí a gente cai ali para casa dos 60 FPS de média com a 4070 Ti, mínima de 53, enquanto a 4080 faz média de 76 e mínima de 60. Ao ativar o DLSS 2.0 na 4070 Ti, a gente já recupera a performance e consegue chegar ali na casa dos 82 de média e 68 de mínima, mesmo com o Ray Tracing ligado. A 4080 faz média de 100 e mínima de 76. No DLSS 3.0, a 4070 Ti vai lá para casa dos 103 FPS de média e 84 de mínima. Ou seja, mais ou menos a performance que você teria com o DLSS 2.0 numa 4080. E a 4080, por sua vez, também tem ganho de performance e vai ali para casa dos 120 de média e 95 de mínima. Mas em 2560 por 1440, a famigerada Quad HD, nós temos aí um resultado bem interessante, vai dar para mostrar um pouquinho do que eu quero falar para vocês sobre o DLSS 3.0. Por exemplo, em Cyberpunk a gente tem uma média aqui na casa dos 46 de média e 39 de mínima se a gente ligar o Ray Tracing no Ultra, e se a gente desligar o Ray Tracing, a média de 89 e mínima de 75, ou seja, não dá para você jogar em Quad HD, mesmo em Quad HD com Ray Tracing numa 4070 Ti. Mas se a gente for lá e ativar o DLSS 2.0, já dá para você rodar na casa dos 79, mínima de 62. É verdade que você também pode rodar na 3090, faz média de 69, mínima de 57. Mas ao ativar o DLSS 3.0, que não está presente na 3090, você tem uma média de 125 e mínima de 106, isso mesmo no modo qualidade. O Flight Simulator é um exemplo ainda melhor em Quad HD. Aqui vocês conseguem ver que parece que tá tudo errado os testes. Você fala, por que tá com a mesma média e praticamente a mesma mínima? Isso porque a gente tem uma limitação de CPU por conta da engine e várias outras coisas que não deveriam importar para o usuário final, mas infelizmente importam. E com o DLSS 3.0 a gente consegue tirar essa limitação. A RTX 4070 Ti sai ali da média de todo mundo de 84 para a média de 160 e mínima de 114. Ela fica só 13 FPS atrás da 4080 em Quad HD. Então, nesse caso, é super importante você ter um DLSS 3.0 se você quiser fazer mais do que 84 FPS, senão qualquer uma das placas basicamente vai fazer essa performance. No Plague Tale aqui em Quad HD a gente tem também com o DLSS desligado uma média ali de 82, mínima de 66. Ao ativar o DLSS 2.0 a gente faz uma média de 107, mínima de 84. Passando para o DLSS 3.0 a gente sai de 107 para 157 de média, enquanto que a 3090, que não tem o DLSS 3.0, fica ali na casa dos 96 e mínima de 76, o que já é suficiente para Quad HD, e a 4080 então com o DLSS 3.0 vai quase 200 FPS. No Spider-Man Remastered em Quad HD a gente tem uma situação aqui bem parecida. A 4070 Ti faz a mesma média com o Ray Tracing ligado do que a 3090 e com o Ray Tracing desligado também. Ao ativar o DLSS 2.0, na verdade a 3090 faz uma média, uma mínima melhor do que a 4070 e do que a 4080, então olha só que bizarro. Mas ao ativar o DLSS 3.0, a 4070 Ti faz média de 161 e mínima de 125, ou seja, é um ganho considerável. Em relação ao consumo, nós medimos aqui no Cyberpunk 2077, rodando em 4K no Ultra e com Ray Tracing. A 4070 Ti teve um pico ali na casa dos 430 watts no consumo total do sistema, contra os 530 da 3090 ou mesmo os 500 watts da 4080. Ela foi mais eficiente, inclusive, do que a 6900 XT. Em relação à temperatura, o modelo aqui, o TUF, ele não é tão parrudo quanto a 4080. Na verdade, ela tem uma construção bem bacana e em relação a dimensões, ela diminuiu bastante. Se a gente comparar com os modelos custom da RTX 4080, o modelo é basicamente um modelo normal. Então a gente voltou pro padrão que a gente já conhecia na geração anterior. Por exemplo, ela tem umas dimensões parecidas com uma 3070 Ti e mesmo assim ela conseguiu entregar uma performance interessante. Em relação à temperatura, ela ficou ali na casa dos 64 graus de pico contra os 62 da RTX 4080. Então, mesmo tendo um design absurdo como o da 4080 Founders Edition, ela conseguiu entregar uma temperatura bem tranquila, com um nível de ruído muito baixo, e ela é muito mais leve do que uma 4080 Founders Edition, ou seja, a gente pode esperar placas menos exageradas do que as 4080 e 4090. Tá, mas por que você ficou batendo tanto em Quad HD, Robson? Eu quero, pagar tudo isso numa placa, eu quero uma placa para 4K. E você vai ter uma placa para 4K, é isso que é interessante. A Nvidia posiciona a 4070 Ti como se fosse uma 4090 para Quad HD, ou seja, uma placa absurda para Quad HD, e de fato ela é uma placa absurda para Quad HD, mas ela é uma placa perfeitamente capaz para 4K, pelo menos hoje, porque a gente sabe que conforme vai passando o tempo, as placas vão, obviamente, né, tendo desafios maiores para rodar os jogos, e ela é uma placa com 12 GB, o que até é suficiente para 4K, já que a gente tem 3080 Ti com 11 GB, mas, por exemplo, a gente já tem uma 3090 com 24 GB no mercado. Inclusive, comparando em relação aos modelos que a gente já tem no mercado, como eu disse, ela vai se posicionar ali próximo de uma RX 7900 XT, que tem uma performance na casa de uma 3090 Ti. Basicamente a mesma performance da RTX 4070 Ti. Mas, curiosamente, a Nvidia conseguiu posicionar custando menos.
$799 contra os $899 anunciados da 7900 XT. Essa é a vantagem de você lançar o produto depois, ou deslançar e lançar o produto de volta. Será que foi por isso que eles lançaram? Porque não importa, o que importa para você é que na verdade a 4070 Ti vai em tese sair mais barato do que uma 7900 XT, entregar uma performance igual ou melhor, se a gente levar em consideração o DLSS 3.0, e não vai consumir horrores. Você ainda vai precisar do famigerado conector que pode pegar fogo se você não conectar direito. Na verdade, não é nenhum problema com o adaptador, nem com o cabo, mas você precisa se certificar de que está encaixado perfeitamente, corretamente, para que não corra o risco de derretimento. Nesse caso, da TUF, a gente tem aqui um conector que só precisa de 2 de 8 para 1 12VH PWR, enquanto que na 4080 são 3 e na 4090 são 4, então... Enfim, é o mesmo conector, algumas fontes já estão vindo com isso, você não precisa trocar de fonte para utilizar essa placa, você pode usar a fonte que você já tem, mas você vai ficar com esse conector aqui. A fonte recomendada é uma fonte de 700 watts, ou seja, não é nada absurdo se a gente comparar com a geração anterior, mas é bem interessante pela performance que você consegue. Você consegue uma performance de 3090 Ti em Quad HD e mesmo em 4K. Na verdade, em Quad HD você consegue uma performance melhor do que uma 3090 e em 4K você consegue uma performance pelo menos igual a de uma 3090, só que pagando ali na casa dos R$7.000 no lançamento. E em relação ao preço, fica interessante se você olhar as concorrentes, a 3090 Ti, uma 7900 XT, afinal, basicamente ali mais barata do que uma 7900 XT, mais barata do que uma 3090 Ti, um preço muito próximo de uma 3080 Ti, de uma 3090 Ti. E aí você começa a lembrar dos preços e a gente ainda tá falando de mais de R$7.000 ou $800, o que é muita coisa para uma X70 ou para uma X70 Ti que seja. Se a gente pegar hoje o preço de uma 3070 Ti, vocês vão notar uma grande diferença de preço, o que significa que provavelmente a Nvidia continuará reposicionando essas placas com valores mais elevados e que traz um vislumbre tenebroso para o futuro com uma 4060, com uma 4070 custando bem mais do que as suas contrapartes da geração atual. Então a Nvidia meio que mudou o patamar de performance, mas com isso ela levou o preço junto. E aí a gente tem uma 4070 Ti que nem dá para comparar com uma 3070 Ti porque o preço é muito maior. E aí que mora o problema quando a gente bate palma para uma AMD que traz uma placa de vídeo de $1.000 para concorrer com uma placa de $1.199. Nenhuma das duas escolhas é positiva, nem vender por $1.199, nem vender por $1.000 porque é mais barato. O correto seria estar bem mais barato pelo patamar de performance que a gente estabeleceu. Então, apesar de ser uma boa placa e o preço ser competitivo, o preço do mercado é que não tá muito legal. Eu poderia falar sobre o preço sugerido pelo fabricante lá para os Estados Unidos, poderia falar para o preço sugerido aqui para o Brasil, mas é muito mais fácil eu falar para vocês sobre a performance relativa, e aí vocês podem fazer esse cálculo independente do valor. Aqui, por exemplo, em Quad HD, a 4070 Ti entrega ali em média 86% da performance de uma 4080, mas ela custa 77% do que custa uma 4080. E em 4K ela entrega 81% da performance, mas novamente com 77% do que custa uma 4080. Ou seja, ela tem realmente um custo-benefício bem interessante. Se a gente pegar o custo por frame dela, ela vai ficar ali na casa de uma RX 7900 XT, mais ou menos. Então, realmente tem um custo-benefício bem interessante essa 4070 Ti. E eu diria que foi meio que uma redenção da Nvidia, né? Saiu de uma posição bem negativa com uma 4080 de 12GB, que foi muito mal recebida por razões óbvias, e relançou o mesmo produto com outro nome, o que poderia ser ruim caso eles não tivessem reposicionado o preço, mas esses $100 fizeram uma boa diferença, né? Então basta saber se você vai querer ficar com uma placa que custa basicamente a mesma coisa, talvez um pouco mais ou talvez um pouco menos, e consome menos do que uma 3090 Ti, e que traz novas tecnologias, ou de repente você vai partir para a placa da geração anterior. E isso vai acabar fazendo sentido para quem trabalha com produtividade, de repente que precisa dos 24 GB de memória da 3090 e da 3090 Ti. Fora isso, a 4070 Ti, pelo menos para jogos, parece uma opção bem mais sensata. E precisa ver qual vai ser a reação agora da AMD, se a 7900 XT vai finalmente receber um preço que faça sentido